Então vamos lá, vamos dar continuidade então à aula que a gente iniciou semana passada. Semana passada eu finalizei a aula sobre dom de apostolado, né? E eu iniciei a dom de profecia ou dom de profeta, mesma coisa. E hoje então a gente vai finalizar essa aula, se Deus quiser. O dom de profecia. O que eu falei semana passada foi só a introduçãozinha mesmo. A gente olhou no Antigo Testamento, onde começou profecia. A gente viu que começou com Moisés. Moisés é o nome do primeiro e do grande profeta de Israel. E ele, então, trouxe os livros ali que ele escreveu, trouxeram definições disso, ou então, pelo menos, as coisas iniciais a respeito de profecia. A gente viu que ele era boca de Deus, ele falava o que Deus tinha para falar, ele era mediador entre o povo e Deus, no sentido de trazer a palavra. O povo estava com medo de Deus se revelando naquele monte, pegando fogo e vento e fumaça e tudo mais. E o povo falou, vai lá, Moisés, você vai lá falar na palavra de Deus e traz para a gente. Então, ele era um representante chamado por Deus para falar aquilo que Deus revelasse diretamente para ele. Então, hoje, a gente vai continuar a partir daí. Beleza, então vamos continuar então agora com uma definição formal do que é profecia, então. Vamos lá, primeiro, o verbo profetizar significa falar antes, assim, literalmente dizendo, né? Do grego pro é antes e femi, né? Profemi, que é a palavra grega, é falar, então é falar antes. Isso indica que dá a ideia, né? Tanto de predição, você fala antes de acontecer, como também de proclamação, você proclama algo, você fala algo a respeito de alguém, ou de algo que alguém te revelou, algo assim, né? Então, o profeta, ele era uma porta-voz de Deus para falar por Deus a sua mensagem, a mensagem de Deus. Algumas vezes essa mensagem dizia respeito ao futuro, mas nem sempre, tá? Profecia nem sempre tem a ver com previsão do futuro, isso é importante dizer. Às vezes tinha a ver só com o presente, às vezes era simplesmente para referir a algo do passado, ou simplesmente uma verdade doutrinal, mas sempre era, o importante é isso, sempre era uma mensagem proclamada por alguém representando a voz de Deus, né? Então vamos usar essa definição aqui. Profecia é proclamar a verdade revelada diretamente por Deus em nome dele. Ok? Essa é a definição de profecia. Vou repetir. Profecia é proclamar a verdade revelada diretamente por Deus em nome dele. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a diferença, então, de profecia e pregação? Uma palavra importante aí, né? A Aline falou diretamente. Por quê? Explica aí. Já foi revelado, muito bom. Ótimo. Sim. Aham. Ótimo. Sim. Isso. Sim. As duas coisas. Então, a diferença é exatamente essa. Não é a pregação, eu prego aquilo que já foi revelado. Na profecia, eu proclamo aquilo que Deus está me revelando diretamente. Ok? Essa é a grande diferença. Hoje em dia, a gente até fala, né, que nós somos profetas, em certo sentido. Sim, mas no sentido restrito apenas à proclamação da palavra revelada. Tá? Da mesma forma, eu digo que eu sou sacerdote hoje. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes, né? O sacerdócio universal. Mas eu não sou um sacerdote igual ao Cristo completo que faz tudo. Não. Eu sou um sacerdote no sentido de que eu posso interceder pelo meu irmão, que eu tenho acesso livre a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, nesse sentido, eu sou sacerdote.
Mas eu não faço sacrifício, nem eu sou o sacrifício. Esse é Jesus. Então, o profeta que a gente diz hoje é o sentido puramente restrito, não é o dom de profecia. Se a gente fala do dom de profecia, ele está falando sobre alguém que fala de uma revelação direta de Deus. Ok? Essa aí é a grande diferença. O reverendo Augusto Nicodemos ele faz uma boa definição das diferenças. Ele diz assim: embora o pregador fale da parte de Deus, como os profetas falaram, não o fazem com base em revelações, sonhos e visões próprias. Ele fala, o pregador, com base nas revelações, sonhos e visões daquilo que já foi registrado nas Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam revelação direta de Deus. Por isso eles podiam introduzir as suas pregações dizendo: é assim que o Senhor está dizendo. Várias vezes na Bíblia tem isso no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Hoje, se um pregador ele diz isso, só se for para ele introduzir a leitura da Bíblia. Ok? E aí ele prega a partir daquilo que já foi revelado. Então, essa é a grande diferença entre profecia e pregação. Então, para deixar claro, profecia necessariamente envolve caráter revelacional. Necessariamente, o dom de profecia. E esse ponto é chave para entender o dom de profecia, beleza? Guardem isso. Profecia necessariamente envolve revelação direta de Deus, beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que é profecia no Novo Testamento. A gente já viu no Antigo, agora a gente olha o Novo. Eu vou pedir para vocês me ajudarem na palavra de Deus em alguns textos. Vamos ver em Atos. Vou pedir aqui para o presbítero Ilquias abrir em Atos 2:17. Vou pedir para a Aline abrir em Atos 11, 27 e 28. Vou pedir para a Thalita abrir em Atos 21, 10 e 11. Acho que o resto aqui é texto também, né? 1 Coríntios 14, todo mundo vai abrir, tá? Que esse texto é importante. E aí eu vou pedir para o André da Thalita, para abrir em 2 Pedro 1, 20 e 21. Beleza? Aí a gente vai olhar esses textos que falam sobre profecia no Novo Testamento, para vocês não acharem que é só no Antigo, tá? No Novo também tem. Vamos começar? Lê só o 17, Ilquias. Atos 2, 17. Esse texto ele é a base para a profecia pós os evangelhos, ou seja, depois da vinda do Espírito Santo. Aqui o Pedro está falando de uma profecia do profeta Joel. A gente já tratou disso em pregação, porque a gente está passando pelo livro de Atos também, né? E então, Joel ele predisse que o quê? Que as pessoas profetizariam, os filhos, as filhas, até os servos, as servas e por aí vai, profetizariam. Ou seja, eles falariam aquilo que Deus revelou. E, de fato, a partir daquele momento, várias revelações começaram para fundamentar a igreja. Ok? Esse é o texto base. Mas vamos entender agora um outro profeta, sem ser os apóstolos. Existiu isso e a Bíblia registra isso. Atos 11. Primeira coisa desse texto, fala que tinham vários profetas. Você viu? O texto começa falando assim: vários profetas desceram, blá, blá, blá. E então um se levantou, chamado Ágabo, e ele foi e profetizou. O que ele falou sobre a profecia dele? Lê de novo. Ele falou pelo Espírito. Ou seja, foi Deus que diretamente revelou para ele. E essa era uma revelação daquelas que o povo gosta hoje em dia, né? De predição do futuro. Ele falou: vai ter uma fome em certo momento, se preparem para isso. E, de fato, o texto fala que aconteceu isso nos dias do tal imperador. Então, profecia simples aí. O cara falou pelo Espírito, ok? E aí você fala: ah, mas será que foi um milagrezinho que aconteceu?
Não, vocês vão ver que ele era um profeta mesmo. Olha Atos 21 agora. Mais uma vez, qual profeta que aparece? Ágabo. É o mesmo do texto que a Aline leu de Atos 11. Ou seja, ele de fato era um profeta. Ele não foi uma pessoa que teve uma coisa assim um dia e nunca mais. Não. Era um dom dele. Dom de profecia é isso. A pessoa tinha isso. Era um dom que ela tinha. Então, ele foi e revelou a Paulo alguma coisa que era necessária para que Paulo fizesse, ou que Paulo se preparasse, ou para onde ele ia. Enfim, mais uma vez um profeta revelando algo que Deus deu a ele pelo Espírito Santo, para que ele então passasse para o povo de Deus, inclusive para os apóstolos, porque ele fala isso para Paulo. E então o evangelho continuava a ser revelado. Ok? Então a Bíblia fala de profetas no Novo Testamento também. Eles existiam também no Novo Testamento. Agora vamos todo mundo para 1 Coríntios 14. Isso era em Atos. Mas não é só Lucas que fala disso, né? Não é só um autor. Paulo fala disso. E depois a gente vai ver Pedro também. Mas vamos todo mundo para 1 Coríntios 14. Esse é o texto que mais fala sobre profecia na Bíblia, sobre dom de profecia. E ele é bem disputado de várias formas. Eu vou tentar passar por ele aqui bem rapidamente para a gente entender o que Paulo está dizendo com esse texto aqui. Acompanhem a leitura que eu vou fazer. 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que profecia está num nível um pouco maior do que os outros dons de ensino, de palavra para a igreja. Por quê? Porque profecia é Deus revelando diretamente, tá? Quando eu estou pegando a Bíblia e falando aqui, eu estou interpretando o que já está revelado. Mas se Deus está falando uma coisa direta, provavelmente ele quer algo mais importante. Então, Paulo coloca a profecia num nível elevado. 2 e 3. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, o que fala em línguas, que era um dom que o povo de Corinto gostava muito, ele fala mistérios, ou seja, ele não revela nada. Por quê? Porque ninguém entende. Ninguém entende. Mas o que profetiza, ele revela esses mistérios. E aí, quando ele revela algo, o que ele faz com a igreja? Ele edifica, exorta, consola a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, línguas sem a devida interpretação é inútil, é o que Paulo está dizendo. Mas veja o que ele fala de línguas. Isso é importante para a aula da semana que vem. Olha o verso 5. Eu queria que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O que Paulo está dizendo aqui? Que língua, quando ela é interpretada, traduzida e explicada, né? Interpretar não é simplesmente traduzir, é explicar e traduzir o que está sendo dito, ela ganha caráter profético. Vira uma revelação igual profecia, ou seja, se torna revelacional. Tá? Então, língua era importante naquela época para que as pessoas pudessem também ter novas revelações, igual profecia, só que precisava ser interpretado. Então, Paulo introduz esse texto todo assim. Ok? E aí vamos ver como é que ele continua isso lá no final desse mesmo capítulo. Versos 24 e 25, vai lá. Ele volta a falar disso, ele diz, 24, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, e testemunhando que Deus está
de fato no meio de vós. Então, o que ele está falando aqui? Profecia, ela faz o quê? Ela revela os segredos do coração e pode convencer o incrédulo. Então, por isso que Paulo fala da importância dela ser dita na igreja naquele momento. Ok? Ele coloca o nível dela importante aqui. Só que Paulo ele não fala só de profecia. Olha o verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, Paulo aqui está elencando várias formas de falar através dos dons no culto daquela época. Ele coloca salmo, né, louvor, ele coloca doutrina, que no caso aqui é o ensino, ele coloca revelação, que é profecia, certamente, e ele coloca língua e interpretação também, que é uma outra forma, um outro dom para trazer revelação também. E aí, Paulo fala que isso é importante ser usado no culto, para que o povo seja edificado, consolado, exortado, ele já até falou isso. Aí agora ele vai pegar especificamente profecia, verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, aparentemente, naquela época, Deus atribuía revelações a várias pessoas. Tinha várias pessoas com dons de profecia. E Paulo explica que eles deveriam falar um de cada vez para não ter confusão, e eles não deveriam ser tantos ao mesmo tempo para não ficar maçante, muita gente falando. Então, Paulo está organizando a coisa, né? Porque o povo de Corinto gostava de exercer seus dons e falar e não sei o que e tudo mais. Paulo, vamos fazer organizado? Vamos falar um de cada vez, cada um no seu tempo, no máximo uns 2 ou 3, para não ficar uma coisa muito longa. Então, Paulo está explicando como deveria ser. Ele continua, verso 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Olha, interessante, é muito longe, é uma coisa muito do primeiro século ali. Paulo está falando assim que deveria funcionar no esquema que ele deu no versículo 29. A não ser que Deus revelasse algo providencialmente naquele momento a alguém. Daí essa pessoa ia ter prioridade. Ou seja, alguém está falando aqui, aí outra pessoa, não, peraí, Deus me revelou uma outra coisa aqui. Deixa eu levantar e explicar melhor o que você está dizendo. É como se fosse isso, tá? Naquela época. E é como Paulo está organizando as coisas aqui. E outra coisa, perceba que profecia no versículo 29 é claramente relacionada à revelação do versículo 30 aí, tá? Então, profecia é revelação. Não é simplesmente alguém que levanta e começa a pregar alguma coisa. Não, é Deus falando para aquela pessoa e aquela pessoa dizendo aquilo que Deus revelou para ele, tá? E aí Paulo continua, 31. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, quando isso acontecia, né, quando o povo começava a profetizar um depois do outro e tudo mais, os demais profetas eles não deveriam ver problema em esperar a sua vez de falar, tá? Porque às vezes um profeta poderia falar, pô, Deus me revelou alguma coisa aqui, eu preciso falar, deixa eu falar. Não, você não precisa ter esse problema. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo para todos. E um profeta vai ser abençoado pela profecia do outro. É isso que Paulo está dizendo, tá? Toda a igreja vai ser consolada, edificada pelas palavras um dos outros. E esse entendimento traria paz, independente se fosse a sua vez ou de falar ou de ficar sentado ouvindo. Ok? Paulo está organizando as coisas aqui. Continua. Aí vem um versículo bem polêmico, né? Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Paulo, bem direto aqui, né? Aqui Paulo mostra que mesmo mulheres com dons de profecia, e isso existia, tá? Mulheres com dons de profecia, tem gente que diz que não, mas a Bíblia é clara em mostrar que tinha. Você pode olhar em 1 Coríntios 11, fala, você pode olhar as filhas de
do diácono Filipe, ele fala que ele tinha 4 filhas profetisas, enfim. Mas no culto, Paulo está dizendo que as mulheres não deveriam trazer o ensino, não deveriam trazer a profecia. E isso casa com o ensinamento bíblico. Qual que é o ensinamento bíblico? Que na igreja, a questão do ensino, Deus deu aos homens. O ensino bíblico que nós cremos é esse, que a igreja presbiteriana crê é esse. Por isso que na igreja presbiteriana não tem mulheres oficiais, pastoras, presbíteras. Por quê? Porque a questão do ensino é direcionada aos homens. Aí você fala, então quando é que as mulheres iam utilizar dom de profecia? Se Deus deu o dom, por que elas não podem usar? Podem, mas não durante o culto. É isso que Paulo está dizendo, ok? Esse é o ensino aqui. E só uma coisa, lembrando, dom, ele não é especificamente para culto. Ele é para igreja, principalmente, para edificar a igreja, no culto ou fora dele. Tem muitos dons que muita gente utiliza fora do culto. Por exemplo, a maioria das vezes que se utiliza dom de exortação é mais fora do culto que dentro do culto. Muitas vezes o pastor utiliza ao pregar, né? Mas se uma pessoa precisa ser exortada 1 a 1, assim, frente a frente, você não faz isso na hora do culto. Você puxa ela para fora do culto e fala em um outro momento. Então, dom é para igreja, não é para culto, tá? Então, mulheres e outras pessoas podem usar os seus dons tanto no culto, se for propício usar no culto, quanto fora do culto, ok? Paulo continua, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aqui a gente está vendo a hierarquia, vamos dizer assim, entre apóstolos e profetas do Novo Testamento. Paulo está dizendo, exortando, que os profetas eles não podem contradizer o que Paulo já revelou. Tá? Dá a entender aquilo que Paulo já revelou. Por quê? Porque Paulo ele foi diretamente chamado por Deus para fundamentar a igreja. O profeta ele tem o dom, mas é como se fosse um dom auxiliar ao de Paulo. Paulo ele é o apóstolo, é ele que está fundamentando a igreja. Então ele fala, vocês têm que se colocar, prestar atenção naquilo que eu já revelei, tá? Como Deus me pediu para fazer. É isso que ele está colocando aqui, ele está colocando na hierarquia. E aí ele finaliza, 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então ele finaliza dizendo que todos poderiam utilizar os seus dons normalmente, desde que fosse visando o quê? Edificação da igreja. Então, procure os profetas. Deus está revelando para eles, então é importante para a igreja, deixa eles falarem. O povo está falando em línguas, deixa falar, desde que cumpra o que eu falei antes, né? Sejam interpretadas, traduzidas, cada um falando no seu tempo, para que a igreja seja edificada e o culto seja feito com ordem e decência. Ok? Senti a necessidade aqui de explicar esse capítulo, porque ele é motivo de muita dúvida. Mas o meu foco aqui é profecia é uma nova revelação. Não é simplesmente pregação, não é simplesmente uma exortação, era uma coisa específica daquele tempo que era necessário. O povo não tinha a Bíblia, lembrem disso. O povo não tinha a Bíblia igual a gente tem hoje. Eles precisavam de Deus falando diretamente com eles certas coisas que eles não conseguiam olhar na palavra. Então Deus dava profecias, revelações. Ok? Alguma dúvida aí? Então vamos continuar. Não é só Paulo, não é só Lucas, vamos ver um outro texto para finalizar essa parte em Pedro. 2 Pedro 1, 20 e 21. Pedi para o André abrir, né? Ótimo. Então, profecia não parte do homem, tal como uma pregação, o ensino de um texto que é produzido pelo homem a partir do ensino inspirado, não. Profecia vem diretamente de Deus pela capacitação do Espírito.
Pedro definiu aí para a gente, finalmente. Beleza? Então, o sentido de profecia é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aí eu vou perguntar outra coisa para vocês agora, importante. Se o sentido de profecia é o mesmo na Bíblia inteira, do dom de profecia, existe diferença entre os profetas do Antigo e do Novo Testamento? Ó, o Rafa balançou a cabeça aqui, sim. Alguém mais concorda? Alguém discorda? Ó, o pastor está falando que sim também aqui, ó. Então tem diferença. Qual que é a diferença? Deixa eu ver se eu... Qual que é a diferença? O Espírito Santo? Os do Antigo também eram dotados pelo Espírito Santo. Só que não era para a igreja inteira no Antigo Testamento, né? Era pessoas específicas. Isso. Hoje, no Novo Testamento, todos são dotados pelo Espírito Santo. Só que alguns são dotados, ou naquela época eram dotados com dom de profecia. Qual a diferença do Antigo para o do Novo? Quem sabe? Tem uma questão importante nisso, tá? Eu entendi o que você quis dizer. O do Antigo aponta para o Messias que viria, e hoje a gente aponta para o Messias que já veio. É mais ou menos isso que você colocou? Ou que ele vai retornar? Tá, tem alguma coisa a ver com isso? Mais alguém quer chutar? Ó, então vamos lá. Primeiro, no Antigo Testamento, eles eram chamados diretamente por Deus para conduzir o povo de Deus à fé no Messias que viria, tá? Primeiro, Jesus ele trata eles como diferentes, esses do Antigo Testamento que eu estou falando. Aparentemente, para Jesus, os profetas do Antigo Testamento eram um grupo definido. Vou pedir para vocês abrirem 2 textos, tá? Para a gente ver isso. Quem que eu parei? Eu fui aqui, né? Então vou lá para trás. Lucas, César, abre em Mateus 5,17 e Ana Clara abre em Mateus 11:13. 2 versículos que mostram que Jesus, ele aparentemente diferencia os do Antigo para o do Novo Testamento. Mateus 5,17, olha o que ele fala. Então, esse primeiro texto, Jesus aparentemente está dizendo que os profetas é um grupo específico do Antigo Testamento, tá? Um grupo definido, beleza? E isso vai ficar ainda mais claro agora quando ele diz de João Batista. Olha o que ele diz de João Batista, Mateus 11:13. Ou seja, João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Aí você fala, ué, mas João Batista está no Novo Testamento. É porque ele está sob a lei do Antigo Testamento ainda. E ele foi o último dos profetas. Então, aparentemente, é um grupo definido, os profetas do Antigo Testamento. Eles foram pessoas, como eu coloquei aqui, isso é importante, chamadas diretamente por Deus para conduzir o povo de Deus à fé no Messias. Beleza? Esses são os do Antigo Testamento. Quem que foram os sucessores desses? A gente falou semana passada. Os apóstolos. Os apóstolos é quem foram os sucessores desses, tá? E por quê? Porque os apóstolos, eles também foram chamados diretamente por Deus a testemunhar e conduzir o povo de Deus à fé em Cristo. Aquele que já veio. Beleza? Mas e os profetas do Novo Testamento? O que eles são, se eles não são sucessores dos do Antigo? No Novo Testamento eles não são chamados diretamente por Deus, eles são dotados por Deus para auxiliar aqueles que foram chamados, os apóstolos, a conduzir o povo de Deus à fé em Cristo. Ou seja, os profetas do Novo Testamento, eles foram dotados por Deus, eles têm um dom, mas ele não foi lá cutucado assim, fala aqui, ó, você vem comigo, você vai me seguir. Ou então teve uma visão, um sonho. Os profetas do Antigo Testamento foram chamados assim, de formas
formais, diretas por Deus, tal como os apóstolos do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, não. Eles são dotados, eles têm dons. Igual uns aqui têm dom de serviço, de ensino e por aí vai, eles também foram dotados com dons de profecia. Então, todos os que tinham dom de profecia eram chamados também de profetas. Por isso, eu digo que eles foram dotados por Deus para auxiliar os apóstolos a conduzir o povo de Deus à fé em Cristo. Como é que eles auxiliavam? Primeiro, a gente viu quantos apóstolos que eram? 12 mais Paulo, 13. Tinha apóstolo para estar em cada uma das igrejas que foram plantadas? Não tinha apóstolo suficiente para isso tudo. E eles não tinham Bíblia ainda, lembrem disso, eles não tinham a revelação de Deus completa. Então, como é que eles faziam? Se eles não tinham Bíblia e se eles não tinham um apóstolo? Deus dava dom de profecia. Deus dava dom de profecia. Ok? Então, eles auxiliavam a igreja a ficar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Beleza? Esse é um ponto importante, é um ponto extremamente discutido. Se você ler livros e livros de profecia, igual eu fiz, sobre dom de profecia e tudo mais, você vai ver várias pessoas dando outras formas de dizer, mas essa é a principal, vamos dizer, da linha reformada, tá? Mas tem reformados também que pensam diferente, mas a maioria da linha reformada vai pensar dessa forma. Ok? Então vamos lá. Qual o objetivo das revelações? Ponto-chave. Eu falei que profecia é revelação direta de Deus. Falei que precisava de profeta para revelar, precisava dos apóstolos para fundamentar através dessas revelações. Mas o que é revelação? Qual que é o propósito da revelação? Essa é uma pergunta. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, revelação não é quando o William está em dúvida se ele está lá no vídeo dele, se ele vai filmar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e Deus vira para ele, está revelado aqui, da esquerda para a direita. Revelação bíblica não é isso. Revelação bíblica não é você perguntar assim, Deus, revela para mim se eu preciso, qual curso que eu faço, se eu faço medicina ou se eu faço arquitetura. Isso não é revelação bíblica, tá? Não é revelação bíblica. E hoje em dia, nas igrejas, a maioria das pessoas trazem esse tipo de revelação. Mas não é esse o significado de revelação, tá? Isso pode ser um tipo de revelação? Pode, é uma revelação. Mas ela não é a revelação do dom de profecia. Por quê? Porque a revelação do dom de profecia, ela é específica para um propósito. Qual é o propósito? Vamos ver ele. 2 textos importantes hoje. Agora, né? Parei ali, né? Então vou pedir, Pastor Saulo, abre em Hebreus 1, 1-4, e vou pedir para o diácono Lucas Atos 3, 22-24. Tá? Dois textos importantes. Para eu explicar qual é o propósito da revelação. Hebreus 1, 1-4, pode ler. Então vamos lá. O texto diz que Deus anteriormente falou pelos pais, pelos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras. Ele está lembrando do Antigo Testamento aqui, principalmente, tá? Deus levantando pais. Quem eram os pais? Abraão, Isaac, Jacó, tá? E depois ele instituiu os profetas de fato a partir de Moisés. E como é que Deus revelava para eles? Ou falando diretamente, ou por sonho, ou por visão, e por aí vai. Então Deus fazia isso no Antigo Testamento. Aí o texto diz, mas agora ele vos fala pelo Filho. E o que ele fala ou revela no Filho? O que Jesus é? Jesus, ele é 2 coisas principalmente. Ele é, a Bíblia diz, a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é Deus. A revelação é para revelar quem é Deus, mas ele também é a revelação do caminho para que a gente chegue a Deus. Então, o objetivo, segundo esse texto, da revelação, de Deus falar a nós por meio de revelação, é revelar o quê? Deus e o caminho para chegar até Deus, em Jesus. Ele é as 2 coisas. Ok? Pedro vai deixar isso claro agora em Atos 3, 22-24. Leia aí.
Olha o que Pedro está dizendo. Inclusive, eu vou pregar esse texto hoje à noite. Todos os profetas tinham por objetivo o quê? Anunciar Jesus e os dias sequentes a Jesus Cristo. Esse era o objetivo. O objetivo é Jesus na profecia. Esse é o foco da revelação. Então, em resumo, a revelação tem como seu fim levar os homens a conhecerem o único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem ele enviou. Esse é o foco da revelação. Aí eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês estão acompanhando comigo o argumento. A Bíblia é suficiente para que a gente possa conhecer a Deus e o caminho que nos possibilita chegar até Deus? A Bíblia é suficiente para isso? Sim. Então, se a sua resposta é sim, fica óbvio que a revelação já cumpriu o seu propósito. Eu não preciso de novas revelações para me mostrar o caminho para Deus, eu já sei qual é. Eu não preciso de novas revelações para dizer como Deus é, a Bíblia é suficiente para me dizer isso. Então, não necessitamos mais de novas revelações, de profecias, de línguas ou qualquer dom relacionado a isso, porque eu já tenho o suficiente revelado por Deus. Outra forma de olharmos isso é a gente olhar para Cristo e o que ele fala dele mesmo. Ele é tanto Deus quanto caminho para Deus. E ele diz que ele é isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olha lá, quando ele fala do Antigo Testamento, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Ali, ó. Cristo é o objetivo de toda a revelação. 2 textos importantes, vamos voltar para cá. William, abre, por favor, em Lucas 24, 44, 45. E Aline, abre em Atos 1, 8. Atos 1, 8, vocês já estão quase falando de cor, né, gente? Acho que até o final aí da série de estudos aqui dos dons, todo mundo decorou Atos 1, 8. Lucas 24, 44, 45. Olha o que Jesus está falando dele mesmo. Aqui é Jesus falando com os apóstolos antes dele, dando as últimas instruções para os apóstolos, vamos dizer assim, né? E qual que é o argumento de Jesus? O que eu falei para vocês, ele dizendo para os apóstolos, ao longo desse tempo todo que eu estava aqui? O que a Bíblia falava de mim? Aonde? Na lei, Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, nos profetas e nos salmos. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento que eles tinham, né, falava de Jesus. Ou seja, a revelação é sobre Jesus. Tá? E agora no Novo Testamento, Atos 1, 8. Ou seja, qual que é o pedido ou a ordem de Jesus para que os apóstolos falassem? Testemunhassem de quem? Dele mesmo, daí para frente. Ou seja, todos os escritos do Novo Testamento são dos apóstolos ou ratificados pelos apóstolos sobre o quê? Para testemunhar Jesus. Ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revelação é sobre Jesus. O objetivo da revelação é Deus e o caminho para chegar até Deus. A Bíblia, ela nos fala diversas coisas sobre como eu devo viver, mas como é que eu devo viver? A maneira de como Jesus é, de como Deus é. Ou então a Bíblia me revela o Evangelho, que é o principal, o caminho para eu chegar até Deus. A Bíblia não te revela matemática, a Bíblia não te revela a vontade de Deus sobre o caminho que você deve seguir, se é para a direita ou se é para a esquerda. Não. Ela pode te aconselhar em diversas formas. Mas esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da revelação bíblica é o quê? Deus, Cristo Jesus e o caminho para se chegar até Deus, que é Cristo Jesus também. E isso vai ficar claríssimo no último livro da Bíblia, no texto que a gente leu mais cedo. Todo mundo abre lá em Apocalipse. Apocalipse 1. Vou até deixar minha cola aqui. Olha só. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que ele em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. E aí isso vai ficar claríssimo numa imagem, que é Apocalipse 1, 9 a 20. Olha o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, tal, tal, tal. Aí ele fala, 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E aí ele começa a descrever essa pessoa. Certamente João está vendo quem aí? Jesus. A introdução do livro de Apocalipse é Jesus se revelando em plenitude. Esse é o último livro da Bíblia. Jesus ele já está glorificado. Então, João ele mostra a plenitude da glória que Jesus já está agora e ele se revela a João dessa maneira. Ok? Então, o texto de Apocalipse começa assim. O último livro da Bíblia começa com Jesus literalmente se revelando em pessoa para João. Tá? Em uma visão que ele teve. Vamos para o final agora de Apocalipse, o último capítulo. Aí abri. 22. Olha o verso 13. Jesus ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu deveria ter lido Apocalipse 1:8, que ele fala quase as mesmas palavras, tá, de Jesus, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, é como se João estivesse fechando o pacotinho aqui, ó. Eu revelei Jesus aqui. Ele está fechando agora o livro. Chegou de volta para você fazer o laço no presente que ele está dando na revelação. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, o texto finaliza como que amarrando o início e retomando ao que foi mostrado no início. E aí, como é que ele fecha o livro? Como é que é o ponto final do livro? Versos 18 a 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos desse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, quando João finaliza a revelação, ele está finalizando não só a revelação do Apocalipse. Apocalipse está aqui na Bíblia, por quê? Porque ele fecha a Bíblia. Então é como se a Bíblia estivesse sendo agora lacrada. Eu estou fechando não só o livro de Apocalipse, mas a Bíblia inteira. Então João é bem incisivo dizer o quê? Que nada pode ser mais acrescentado, nada pode ser mais retirado. Por quê? Porque a revelação de Jesus Cristo, agora de uma forma bem literal, foi dada. Não temos mais revelações, não precisamos mais de revelações de Jesus e do caminho e de Deus. Por quê? Porque a Bíblia já fechou, já está suficiente para que nós possamos chegar a Deus. Exatamente. Então, esse é o ponto. Apocalipse cessou a revelação. Cessou a revelação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que com a vinda de Jesus... Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Não. Com a vinda de Jesus, a sua obra de fundamentação da igreja, as instruções finais que ele deu para a igreja, e finalizando tudo isso no livro de Apocalipse, a Bíblia sendo concluída, a revelação foi concluída. Não há mais necessidade de novas revelações. E, consequentemente, não há mais a necessidade de apóstolos, profetas, línguas ou qualquer coisa relacionada a novas revelações. O que a gente precisa agora? Ensino, liderança, governo, serviço, pastores, mestres. Para quê? Para expandir o reino de Deus através da revelação que já foi dada. É isso que a gente precisa hoje. E só para esclarecer alguma coisa, eu não duvido que Deus possa revelar, entre aspas, algo a alguém, tá? Ele pode te revelar se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. Ele pode te revelar se a gravidez da Lid do William aqui, se é menino ou se é menina. Ele pode. Deus pode fazer isso, tá? Mas não é isso que é revelação bíblica, tá? Isso não é revelação bíblica que eu estou falando. A revelação bíblica é sobre Jesus e sobre Deus, ela é específica, ela tem um propósito. Aí você pode perguntar, mas e missionários, quando eles estão no campo e eles têm aquelas coisas? Porque às vezes tem, sabe? Deus ele é bem gracioso, muitas vezes, com missões
E acontecem coisas miraculosas em meio de missões, sim. Eu creio nisso, tem muitos relatos disso. Mas missionários que vão em campos, eles não revelam coisas da cabeça dele. Eles vão pregar o quê? O evangelho, que já está aqui. Eles não pregam coisa nova. Às vezes Deus vem e ele revela coisas específicas para eles. Eu já vi gente falando de um missionário que ele foi pregar a palavra para alguém e do nada ele sabia alguma dificuldade do povo a qual ele estava pregando e ele falou, sem nunca ter conhecido aquele povo. O que é isso? Isso é dom de profecia? Não, isso não é dom de profecia. Isso é o quê? É um milagre que Deus está falando, que Deus está dando para uma pessoa. Igual quando Deus cura alguém milagrosamente. Isso não é um dom de cura, isso é um milagre. E Deus faz milagres. Ele é poderoso para fazer milagres. Então, revelação cessou. Milagres? Não. Mas não o dom de milagres. Tá? Dom de milagres eu vou falar daqui 2 domingos. Mas milagres acontecem. Dom de profecia, de revelação, não mais. Ok? Então vamos lá para o finalmente da aula. Qual é o propósito, então, do dom de profecia? Todo mundo já sabe responder essa aqui, né? Revelar o quê? O evangelho. Revelar o evangelho. Então vamos lá. Qual o propósito da profecia? Então, revelar o evangelho, ou seja, proclamar as boas novas de Cristo Jesus no mundo que ainda não possuía a revelação completa. Então, no Antigo Testamento, qual que era o propósito? Apontar para Cristo que viria. E para como a gente deveria viver até que ele chegasse, né? O Messias que viria. E no Novo Testamento, deixa eu ver se eu coloquei aqui, testemunhando do Cristo que já veio e como a gente deve viver até que ele retorne. Esse era o objetivo da revelação, tanto no Antigo quanto no Novo. Isso nos leva a uma questão final que eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Calma aí que ali eu já dei o spoiler todo, né? Então eu vou perguntar sem mostrar ali. Eu disse que a revelação completa está aqui, ela é suficiente para nós e a palavra de Deus não precisa mais de revelação. E aí vem uma pergunta que é talvez por causa dessa pergunta que muita gente diverge a respeito do dom de profecia. Revelação é só ou foi só o que foi escrito aqui na Escritura? Ou teve revelação além da Escritura? Com certeza teve? Ótimo, que bom que vocês entenderam. Por quê? Porque era necessário que tivessem revelações fora da Escritura, porque ainda não tinha Escritura. Uma coisa que João fala no seu evangelho, que é importante sobre Jesus Cristo, ele fala assim, se tivesse sido escrito tudo o que Jesus disse, não caberia em livros. E eu tenho certeza que cada palavra que Jesus disse, se ela tivesse chegado a nós, ia ser importante. Ia ser uma revelação. Deus não colocou tudo que Jesus disse. Na verdade, ele deve ter colocado 0,001% aquilo que Jesus disse, porque ele viveu 33 anos aqui. Tudo que Jesus disse, até aquilo que Jesus fez, a forma de olhar para como Jesus andava, comia, sei lá, talvez fosse interessante para nós, de alguma forma, entender sobre Deus. Mas Deus não quis revelar tudo para nós. Ele revelou o que está aqui. E é suficiente. Ou seja, existiam revelações fora da Bíblia naquela época. Por quê? Porque era necessário, eles não tinham a Bíblia. Então, como revelação não é tudo aquilo que está na Escritura, isso vai voltar a gente a Efésios 2:20 para um papel final dos profetas do Novo Testamento. Vamos lá, Efésios 2:20. A gente já olhou esse texto algumas vezes, mas agora ele vai ficar mais claro para a gente. Queria que o Luiz da Val estivesse aqui, porque foi a pergunta que ele fez semana passada. Efésios 2:20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a pergunta é, quem são os profetas aí? Do Novo ou do Antigo ou os dois? Do Novo, do Antigo ou os dois? Ou seja, aquilo ali já é a resposta, né? Então deixa eu falar um pouco antes de dar a resposta ali. Muita gente assume que aqui se referem aos do Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque fundamentação eles vão apontar para a palavra de Deus, simplesmente.
Mas como existe revelação fora da palavra de Deus, precisava naquela época, eu creio para mim que são os do Novo e talvez até os do Antigo estejam incluídos também. Mas não se pode retirar os do Novo. Por quê? 2 textos. Vai uma página para frente aí, Efésios 3, 5. Paulo vai usar a mesma nomenclatura, olha. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele está usando a palavra que agora foi revelado. Quem são esses profetas aqui? Muito provavelmente os do Novo Testamento. Muito provavelmente. Inclusive, qual a ordem das palavras que ele usa aí? Primeiro os apóstolos, depois os profetas. Se ele estivesse usando de cronologia, provavelmente ele falaria primeiro profetas, que vieram antes do Antigo, e depois os apóstolos. Mas outro texto, Efésios 4:11, passa mais uma página. Ou talvez nem precise de passar a página aí, né? Eu vou começar do 7, só para vocês entenderem. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que eu quero dizer aqui? Qual que é o contexto do texto? Jesus, ele veio ao mundo, concedeu dons para os homens quando ele subiu aos céus. Ou seja, ele completou a obra dele, foi assunto aos céus em glória e concedeu dons aos homens pelo seu Espírito. E aí ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Quem são esses profetas? Se foi Cristo que concedeu depois que ele subiu? Muito provavelmente, Novo Testamento. Ou seja, aparentemente os profetas do Novo Testamento, ainda que não tenham escrito uma vírgula da Bíblia, ainda que não conheçamos quase nenhum deles, eles também serviram como fundamentação da Igreja de Cristo. Tá? Como? Auxiliando a doutrina dos apóstolos. Trazendo revelações quando os apóstolos, a doutrina dos apóstolos ainda não tinha alcançado as igrejas todas ainda. Ok? Então a resposta é essa. Como é que eles fizeram isso? Opa, aí eu vou chegar no finalzinho. Como é que eles fizeram isso? Trazendo revelações ao povo de Deus enquanto a revelação ainda não estava completa. Beleza? E eu quero dar mais 2 argumentos gerais do Novo Testamento para mostrar isso para vocês e finalizar. O primeiro deles é em Atos. Não precisa abrir não, porque ele é só o cronograma de Atos dos Apóstolos. Primeiro, o padrão dos dons revelatórios em Atos. Como é que acontece? Atos 1:8, todo mundo já decorou, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ótimo. Atos 1:8 está ditando o caminho da revelação no Novo Testamento. Começa em quê? Atos 2, descida do Espírito Santo, Pentecostes, aonde? Jerusalém. E Jerusalém está dentro da Judeia, tá? Então, de Jerusalém até Atos 8, quando eles estão pregando ali em volta, eles chegam em Samaria. E lá em Samaria, acontece também de os apóstolos precisarem ir lá, impor as mãos e falar, o Espírito Santo desce sobre o povo dos samaritanos. Ou seja, dons são concedidos, o caminho, a segunda parte do caminho aí foi alcançada, né, Samaria. Depois, Atos 10, é o passo 1 para chegar nos confins da terra, quando Pedro está lá junto com o centurião Cornélio e sua família, sua casa, eles são gentios, e Pedro está lá pregando, e antes mesmo de Pedro falar para eles serem batizados, o Espírito vem e eles começam a falar em línguas e ter dons e tudo mais. Ou seja, é o passo para alcançar os gentios. Pedro até fala nesse momento aí, nossa, vejo agora que os gentios também estão inclusos no povo de Deus. Por quê? Porque o Espírito desceu sobre eles igualzinho desceu sobre os judeus. Então, é o próximo passo. Atos 19 acontece a mesma coisa, só que para os discípulos de João Batista. João Batista, lembra que João Batista batizava? Mas ele não batizava em nome de Jesus, ele batizava para arrependimento. Ele era um precursor ainda de Jesus. E esses discípulos estavam perdidos no tempo.
Aí vem Paulo e fala, vocês foram batizados em nome de Jesus? Aí eles, não. Aí Paulo batiza e o que acontece? Eles recebem o Espírito, falam em línguas e tudo mais. Ou seja, serve para incluir no Evangelho aqueles que estavam perdidos no tempo e também para incluir Paulo no esquema, tá? Paulo, ele também agora como um apóstolo aos gentios, faz parte desse avanço da revelação do Evangelho. E quando é que Atos termina? Lá em Atos 28. Atos termina quando? Quando Paulo chega aonde? Roma. Quando Paulo chega em Roma. Roma era o quê? Capital do império. Roma era o centro do mundo. Roma era o centro do mundo. Então, quando Paulo chega no centro do mundo, é como se Lucas falou, eu não preciso escrever mais daqui. Por quê? Porque chegou nos confins da terra completo. Acabou. Acabou o propósito da revelação até aqui. Beleza? Então, o que eu quero dizer? Que assim que o processo de avanço do Evangelho chegou ao seu estágio final, não eram mais necessários dons de revelação, e nem aqueles de confirmação, né? Sinais, milagres, curas. Ok? Chegou ao final, não precisa mais. Mas até chegar nesse final, eram necessários o quê? Apóstolos, profetas, pessoas para fundamentar a igreja. E onde a gente vai ver isso? É o meu segundo argumento também. Nas cartas de Paulo, a gente vê esse andamento. E eu vou finalizar aqui, finalizar mesmo, é a última coisa. É o meu último argumento. O padrão das cartas de Paulo. O contraste entre os primeiros e os últimos escritos de Paulo. Eu já vi que eu errei uma coisa ali. Depois eu ajeito. Vamos lá, vamos para o padrão das cartas de Paulo aqui. Quais são as primeiras cartas que Paulo escreveu? Tessalonicenses, Romanos, Coríntios e pode botar Gálatas também, tá? Eu troquei o lugar de Gálatas ali. Todas essas cartas são escritas por Paulo nos anos 50, tá? Todas elas. Entre provavelmente 50 e 55, 56 talvez. Todas elas são escritas nessa época. Tessalonicenses, Gálatas, Romanos e Coríntios. Quais são as cartas de Paulo que mais falam sobre dons de revelação? Tessalonicenses, Romanos, Coríntios. Gálatas nem fala muito. Mas beleza, são essas cartas que falam. Por exemplo, vamos ver alguns textos? Dá tempo da gente abrir? Enquanto as crianças não chegam? Essa parte é bem rapidinha. Vamos lá. Abre em 1 Tessalonicenses 5:20 e o Quias, Romanos 12:5. E 1 Coríntios não precisa, que a gente já analisou até demais, né? 1 Coríntios. Todo mundo já sabe que fala um monte de dons ali, de profecia, de línguas e tudo mais. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Ou seja, naquela época tinha profecia na igreja. Tá? Era importante. Romanos 12:5. Ixi, será que eu coloquei a referência errada? Vê se é 12:15. Enfim, eu botei o texto errado, depois eu olho aí. A ideia tinha profecia, tinha dons de revelação nessa época, dessas primeiras cartas que Paulo escreve aqui. É 2:5. Ok. Então, beleza. Então, o que eu quero dizer aqui? Que os dons revelatórios eram necessários ainda quando a igreja estava sendo fundamentada. Tá? Lembrem que nessa época aqui, as cartas e os escritos ainda não tinham sido difundidos em todas as igrejas. Nem todas as igrejas tinham cópias das cartas apostólicas. Então, eles precisavam de revelações. E aí a gente vem para as cartas do meio do ministério de Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Os dons revelatórios, eles já nem aparecem muito nessas cartas. Pouco se fala de profecia. Mas o que fala quando fala de profecia? Lembra em Efésios? Que eles servem como
fundamentação da igreja. Olha o Paulo já mudando a argumentação agora. Ele não está falando mais de utilização disso na igreja. Ele está falando da base que isso é para a igreja, tá? Nessas cartas. E, por fim, as cartas finais de Paulo, que são no final da vida de Paulo, são as pastorais, Timóteo e Tito. Que Paulo ele fala que nem fala de dons mais, desses dons de revelação. Ele fala agora dos ofícios que a igreja precisa. Presbíteros, diáconos. E o que Paulo fala para instruir a igreja? Ele não fala mais de profecia. O que ele fala? De saber manusear bem a palavra de Deus. A gente aprende agora como? Através da palavra de Deus. É isso agora que a gente precisa fazer. Então, Paulo ele foca na instrução através da palavra. E agora, os ofícios... O que ele fala de que os ofícios precisam ter? Um presbítero precisa de dom de línguas? Precisa de dom de profecia? Não, ele não fala disso. Por quê? Porque não tem mais, é desnecessário. Ele só agora fala que os oficiais eles precisam edificar a igreja de várias formas, mas nenhuma com dom de revelação. Ou seja, o progresso das cartas de Paulo também nos mostra que revelação cessou. Não é mais necessário. Ou seja, dom de profecia era muito útil naquela época, mas ele já foi útil, já fundamentou, a Bíblia já está pronta e acabou. Nós agora temos pastores, mestres, professores, evangelistas e pessoas que agora então seguem ensinando através da revelação já dada de Deus. Então a minha conclusão é: dom de profecia cessou. Alguma dúvida? Beleza? Então vamos orar para a gente encerrar? Semana que vem, então, eu vou continuar com o outro dom, que também é bem polêmico, que é o dom de línguas. E na outra semana, dom de milagres e curas. E aí a gente fecha os dons que cessaram, tá? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse ensino através da Tua palavra. Obrigado que o Senhor nos dá sabedoria para entendê-la. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sabermos e estudarmos cada vez mais a revelação que o Senhor já nos deu por meio da Tua palavra e ensinarmos a respeito de Jesus Cristo a nós mesmos, ao mundo, ó Deus, que está ao nosso redor, porque esse é o único caminho para chegarmos ao Senhor. Essa é a revelação necessária que temos. E para demais revelações que muitas vezes nós queremos, que o Senhor nos ajude a ter entendimento da Tua vontade através da oração e da Sua palavra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.